daqui é a babosa. Todo mundo conhece, né? Existem diferentes tipos de babosa e das mais conhecidas e de uso medicinal estão a aloe vera e a aloe arborensis, que é o caso dessa daqui, tá? A diferença entre essas duas é que a aloe arborensis, como essa daqui, ela forma esse caulezinho aqui mais compridinho e as plantas têm um crescimento um pouco mais alto. A aloe vera, ela fica com aquela impressão de que as folhas estão todas saindo diretamente do solo e tem o caule um pouco mais curto. Essa daqui, o caule, ele fica mais alto e a gente consegue ver o crescimento em roseta, né, das folhas ligadas diretamente no caule. Uma curiosidade interessante sobre a babosa é que ela é uma das plantas de uso tradicional mais antigo que já se conhece. Inclusive, os judeus utilizavam o sumo da babosa, que era conhecido como sumo de aloé, para embeber os lençóis e envolver no corpo dos mortos. Esse processo retarda a putrefação dos corpos. E junto com o sumo do aloé era utilizado o extrato de mirra, que a mirra é muito cheirosa, então ela disfarçava o cheiro da putrefação dos corpos. E foi isso que aconteceu com Jesus Cristo, quando ele foi retirado da cruz, né? O seu corpo foi enrolado num lençol contendo babosa e mirra. A característica mais marcante da babosa é a liberação daquele sumo mucilaginoso. Esse sumo mucilaginoso, ele é rico em um polissacarídeo chamado de aloeferon e também em antraquinonas, certo? Essas substâncias são responsáveis pela ação medicinal que ela possui. E um dos efeitos medicinais mais importantes da babosa é o seu efeito cicatrizante e anti-inflamatório. Então é muito comum as pessoas utilizarem esse sumo da babosa sobre queimaduras, sobre feridas na pele e até mesmo como supositório para hemorroidas. O sumo da babosa também pode ser utilizado para controlar o processo inflamatório das hemorroidas. Existe um procedimento, né, de retirada, né, com as folhas bem limpas, retirada de pequenos pedaços, e o sumo pode ser introduzido no ânus por meio de um aplicador vaginal ou até mesmo de uma seringa descartável. Uma outra forma de utilização da babosa também é quando ocorre alguma torção, né, ou você está com dor em alguma parte do corpo. Aí o processo é um pouquinho diferente. A gente utiliza o sumo da babosa, né, ou pequenos pedaços, cerca de 50 gramas de pedaços de babosa com bastante sumo, e coloca em 500 ml de uma mistura de água e álcool. Mistura bem e com um paninho a gente molha nessa mistura com babosa, álcool e água e passa nas regiões que estão doloridas ou inflamadas. E a gente pode consumir a babosa? Pode, só que deve haver muito cuidado. Doses exageradas podem causar processos inflamatórios no intestino e pode ser grave e levar uma pessoa à morte. Por quê? Sabe a antraquinona que eu falei no início do vídeo? Então, essa antraquinona, ela tem tanto o efeito medicinal quanto o efeito tóxico. Ela irrita as mucosas do intestino e isso pode levar a um processo inflamatório que reduz muito a absorção de água. Então, muita cautela na utilização. Pode causar até nefrite, né, que é um problema nos rins por causa do uso indiscriminado da babosa. Então, vamos confiar mais na utilização da babosa por meio, né, do seu uso mais tradicional, que é esse de cicatrizante, anti-inflamatório, né, na parte externa do nosso corpo. Só lembrando também que o uso deve ser muito cauteloso em mulheres grávidas e também em crianças.